Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Mas eu tô gravando essa hora à noite, né, pessoal? Já 9 horas da noite e tal, porque minha mãe teve um corte no braço, né? Eu tive que levar para emergência e tal, e ela tava com açúcar alto, e tal, as coisas assim. Então ela teve que ficar internada. Mas graças a Deus a minha filha tá lá com ela, já falou que ela já tá bem melhor, né? Já tá tomando os medicamentos. Mas só que eu passei o dia todo, né? Resolvendo isso, tá? Em um ambiente que você sabe, né? O ambiente de, do hospital, de médico, né? Sugou bastante a minha energia, tá, pessoal? Eu cheguei aqui bastante cansado, mas tomei um banho e tal. Fiz o estudo de hoje, né? O estudo já estava já, já na minha consciência, tá, pessoal? Eu só vim escrevi aí e vamos gravar agora, tá? O estudo que a espiritualidade colocou na minha consciência, tá? Então, foi isso. Então, atrasou hoje, tá? Mas daqui a pouco eu vou gravar esse vídeo, vou baixar e vou lançar para vocês. Talvez você assista amanhã, de tarde, amanhã, vai assistir esses dias, tá, pessoal? E talvez esses dias que minha mãe estiver lá, eu vou ter que estar indo lá, então talvez eu vou ter que gravar à noite, tá? Entendeu, pessoal? Mas graças a Deus tudo está cooperando para o bem daquele que ama a Deus, tá, pessoal? A gente que ama a Deus não é fácil, tá? Encontramos situações, desafios difíceis na vida, tá? Que a gente precisa enfrentar. Às vezes é os nossos familiares, é problema, tá? Então, é isso que a gente tem que, por isso que a gente tem que ter a espiritualidade. Senão a gente se desespera, se perde nesse mundo, tá, pessoal? Por isso que a espiritualidade é importante na nossa vida, tá? A gente andar de acordo com o que a espiritualidade quer que a gente faça, entende? Então, notou alguma coisa diferente no meu visual aí, pessoal? Eu disse a você que eu fiz a barba, né? Fiz a barba e fiz o cabelo, tá? Gostou aí do meu novo visual? Mas é para assim ficar mais tranquilo, né? A cabeça, o calor que tá fazendo, né, pessoal? Eu cortei o cabelo para dar uma parada e cuidar do visual, tá, pessoal? Faz parte da gente cuidar. Você lembra do vídeo de ontem que a gente não pode, não é porque que a gente está dando prioridade, né, às coisas que não é visível, que a gente não vai cuidar desse corpo visível, tá? A gente ontem falou do corpo invisível, né, que é o corpo espiritual. Então, a gente está cuidando do nosso corpo físico e nosso corpo espiritual também. Temos que cuidar dos dois, pessoal. Alimentar, cuidar de tudo, entende? Então, faz parte aqui desse jogo, né? Aqui dessa realidade. Eu estou dando essa introdução, pessoal, porque também faz parte desse jogo aqui, tá? O tema que eu vou falar hoje, que todo ser humano que está aqui, ele caiu no engano, tá? Agora que as pessoas estão começando a despertar, perceber algo a mais, tá? Mas quase a maioria, a humanidade estava preso aí na Matrix, né? Existe um sistema que controla, que coloca os pensamentos, coisas para a gente se comportar, tá? Então, é um engano aí da Matrix. Mas existe também um engano, tá? A pessoa pode estar nesse engano e também pode estar naquele engano que ela não quer perceber a verdade.
ela não quer se firmar na verdade. Esse é o pior engano, tá, pessoal? Porque a Matrix enganando a gente, tá tudo certo. Mas o pior engano é aquela pessoa que não quer reconhecer a verdade, não quer se firmar na verdade. Então, cai nesse auto-engano, né? O meu tema de hoje, qual é o meu tema de hoje? Vamos ver aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui que eu vou falar certinho para você, para a gente não errar, tá? Então, o que é o tema de hoje que a gente vai falar, pessoal? O que é o engano da consciência? O que é isso, pessoal? A nossa consciência está sendo enganada aqui, tá? Quanto mais a gente vai se afastando da verdade, da espiritualidade de Deus, a gente vai caindo no engano. Quem é que vai cair? A nossa consciência. É por isso que é o engano da consciência, tá? Aí eu coloquei a pergunta: e como sair desse processo de auto-engano da consciência? Porque é um auto-engano, tá? Sua consciência está auto se enganando. Você já viu uma frase que as pessoas falam que o pior cego é aquele que não quer ver? Tá, pessoal? Eu estou trazendo esse tema hoje porque em um chat aí, em um grupo, né? Aí o cidadão colocou lá que a Terra era uma bola, tá? E ele colocando aquilo ali, uma bola. Aí eu falei, coloquei lá, escrevi lá, né? Que a Terra não é uma bola, né? E são pessoas que crêem na Bíblia, tá, pessoal? Esse grupo aí é um grupo que fala de Bíblia. Eu digo, se vocês crêem na Bíblia, vocês não têm que acreditar nesse engano, tá? Que vocês, isso aí é um engano que a Matrix colocou para enganar sua consciência. E está conseguindo, tá? Quase a maioria pensa que o mundo está girando, tá, pessoal? Tá aí, a gente fica de cabeça para baixo, a gente tá girando, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? A Matrix passou esse engano aí, e muitas pessoas e teve pessoas que se ofendeu, pessoal. Tá? Tá tudo certo. Se você não sabe, não tem provas, aí você quer acreditar no que essa NASA, a ciência aí famosa tá falando. Você tudo bem, mas você tá caindo no engano. E por que você tá retado então? Que alguém vem falar que a Terra é diferente, tá, pessoal? Então, você tem que como é que se diz, analisar esse ponto, porque você entrou em um processo de auto-engano da consciência, tá? E para a gente sair desse auto-engano, a gente tem que se firmar na verdade. Por isso que grupos que falam um pouco a verdade, mas depois coloca o engano, coloca a coisa, as pessoas não se firmam na verdade. É por isso que as igrejas, pessoal, está assim. Pastor começa, fala uma meia-verdade ali para atrair você, né? Aí depois começa a colocar vários outros enganos que não condiz com a realidade, tá? A realidade do universo. Mas vamos saber, pessoal, o que é o engano da consciência. O que é isso, pessoal? É a primeira pergunta que a gente tem que responder. Então, ele fala, o engano da consciência é um conceito que é conhecido como auto-engano. Então, esse conceito do engano da consciência é conhecido como o auto-engano da sua consciência, tá? É um conceito, né? Que descreve um processo, né? Um processo que as pessoas se convencem de que a verdade que não acredita, as pessoas se convencem e acreditam que de uma verdade que não corresponde
com a realidade. Então, ela acredita, ela se convence daquilo, mas que aquilo não corresponde com a realidade do universo. Então, não existe verdade ali. Mas a pessoa crê, ela se convence, não, é isso mesmo. Tá? Então, foi até no grupo, né? Os pessoal tudo, não, é isso mesmo, é uma bola e acabou, entende? Então, a pessoa coloca ali a certeza e tenta convencer até as outras pessoas. É isso que acontece nos grupos religiosos, tá? A pessoa convence ali, se convence e coloca aquilo como verdade. E ainda tenta convencer o outro, tá? Esse é o auto-engano da consciência daquela pessoa, tá? Aí ele fala, assim o auto-engano, né, que é o engano da consciência, pode envolver, pode envolver negar o racionalizar, ou a importância de evidência que contradiz a sua crença. Então, mesmo tendo evidências que contradiz o que ele está falando, ele nega, uma pessoa que está nesse auto-engano da consciência, ele nega a racionalizar. Não, não quero pensar, é assim, acabou. Não, não venha, não quer ouvir, pessoal. Então, uma pessoa dessa está no engano da consciência dela, que é o auto-engano. Está enganando a própria consciência. Tem evidência, ó, aí fala com ela, ó, tem evidência já foi provado. Não. Por quê? Ela colocou aquilo já como uma crença. Então, você quando derruba uma crença da pessoa, derruba ela por inteiro, tá, pessoal? Então, é por isso que eu tenho cuidado em falar isso aqui, tá? E muitas coisas aqui eu tenho cuidado, mas eu preciso para tirar você desse engano. Senão você não sai. Teve muitas aqui do meu canal que pensaram que o mundo é uma bola. Mas eu mostrei na Bíblia, tá? Pessoas que eram da igreja aqui evangélica acreditavam que o mundo era uma bola, mas eu mostrei na Bíblia evidências, tá? O qual até elas ficaram abaladas. Ela disse, nossa, eu tô sem chão agora, tá? Teve pessoas que ficaram sem chão. Porque como é que nos enganaram assim? Poxa, ainda ela falou, poxa, nos enganaram há muito tempo. É isso, pessoal, tá? Todos nós estávamos enganados, tá? Sem problema nenhum. Aí ele fala, segundo, aceitar uma situação que parece errada, mas que se alinha com seu desejo. Então, são pessoas que aceitam situações, mesmo elas estando errada, mas que está de acordo com o desejo dela. Ela gosta de fazer aquilo que é o desejo dela, mas está errado. Tá, pessoal? Mesmo que esteja de acordo com o desejo que a gente gosta de fazer, tá? Isso, a gente tem que olhar isso, não, isso é errado. E quando você luta contra isso, você está lutando contra esse auto-engano, essa mentira, para não ela penetrar na sua consciência. Então, você diz, não, eu fiz errado, isso aí não está certo, tá? Então, você está batalhando para aquele engano não entrar na sua consciência. E você vai se firmar na verdade, tá? Por mais uma coisa que é de acordo com o nosso desejo, que a gente gosta, tá? Entende? Aí ele fala, segundo, né? Terceiro, né? Justifica pecados na sua consciência. Então, se você já entra de justificar, você faz alguma coisa, você sentiu ali, não, isso não está certo. Mas aí você tenta justificar, não tente, pessoal. Errado é errado, tá? O certo é o certo. Então não tente justificar, porque isso vai entrar esse auto-engano e você vai poder se afastar da verdade. A sua consciência se afasta da verdade.
Porque você diz, ah, não, isso não tem nada a gente fazer, não, é isso, isso. E até tem gente até que usa até a Bíblia, tá? Usa texto isolado, usa a Bíblia para justificar o seu erro, o seu pecado. É um auto-engano. Essa pessoa caiu na ilusão, tá, pessoal? Nossa, é muito difícil, tá? Não faça isso, pessoal, tá? Quando você vê, digo, não, eu errei, tá? Tá tudo certo, eu errei, mas eu vou continuar na presença dele, na frequência. Aí, sabe, pessoal, esse auto-engano não domina a sua consciência. Você, a sua consciência, se firma na verdade, tá? Foi assim que muitos líderes religiosos se desviaram, porque eles começaram a praticar os erros deles aí, e aí começou a usar a Bíblia para justificar o erro que ele está fazendo, o pecado que ele está fazendo. Aí é quando você desvia. Não faça isso, tá? Errou? Errei, tá? Tá tudo certo. Mas eu vou continuar. Não, a verdade é aqui, ó. Não, essa é a verdade. Não, aí tá errado. Você tem que reconhecer isso, tá? Aí ele fala: o ego tende a buscar uma crença para apontarmos, mesmo que ele seja mostre limitado demais ou até mesmo ilusória. Então, por que, pessoal? A pessoa que fica a consciência dela enganada é porque ela fica nesse ego. E o ego sempre leva a ela se justificar, a ela mostrar que está sempre no certo, mas ela está como é que ele fala aqui? Ela está numa coisa limitada, está numa ilusória, está numa coisa de ilusão. Mas ela, para justificar aquela ilusão, ela começa a buscar coisa para justificar que ela está ali. Ela está praticando aquilo. Então, isso é o auto-engano. É você não querer enxergar a verdade, tá? A realidade como ela é. Então, esse é o pior veneno, tá, pessoal? É um veneno, porque é igual como os falam aí. O pior cego é aquele que não quer ver. Ele tem como ver, mas ele não quer ver. Ele começa a distorcer. Então, aí há um veneno dentro de você, tá? A sua consciência está experimentando um veneno, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Isso tem acontecido com muitos religiosos, líderes, tá? Eu vi isso acontecer com líderes e a pessoa nem percebe, tá, pessoal? Ela vai entrando nesse auto-engano, vai enganando a consciência dela mesma, ela enganando ela mesma, tá? Começa a mentir, começa a fazer coisa. Então, quando vê, tá fora da verdade. Então, aí ela sai da frequência. Eu sinto muito, tá? Tem acontecido muito isso. Aí ele fala: será melhor do que lidar com indeterminações ou imponderáveis ou intangível, os mentirosos e os mentirosos. Então, ele fala que você será melhor que lidar com indeterminações imponderáveis, intangível e misterioso. O misterioso. Então, você não vai conseguir se conectar com esse intangível, esse misterioso, que é a espiritualidade, que é Deus, tá? Você não vai, quando você entra, a sua consciência entra nessa frequência, né? Que a pergunta é, entra no processo do auto-engano da consciência. Você não vai, tá? Você sai fora. Porque toda a mensagem da Bíblia, eu estava até conversando com o barbeiro que cortou meu cabelo, né? Porque ele falou, ele não sabia o que é espiritualidade, tá? Eu digo, espiritualidade é aquilo que está intrínseco da sua consciência, tá? Ele ficou interessado, tá, pessoal? Ficou assim, me olhando, não sabia se cortava meu cabelo.
Será que ele rume o cabelo? Ele ficou interessado. Mas o que é isso, pessoal? Como é que se diz? A gente é se firmar na verdade. Quando a gente está na espiritualidade, a gente está na verdade, a gente está na verdadeira espiritualidade. Porque a espiritualidade é a gente se firmar na verdade. Então não deixe a sua consciência sair para o engano. Mesmo com uma coisa que você gosta, não justifique. Não justifique esse erro. Você diga, não, está errado. Eu errei. Tá? A gente tem que fazer isso, porque senão esse auto-engano vai tomar conta da nossa consciência. Quando a gente pensando, a gente coloca a máscara. Esse autoexame é a máscara do ego, tá? Vai mascarando, até um dia a máscara desabar, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a consciência precisa de âncoras para preservar-se desse desconforto. Então, por que a consciência da gente ela precisa de uma âncora da verdade? É por isso que a Bíblia lá, o apóstolo Paulo disse, lance a sua âncora da verdade com firmeza. Então, âncora é aquilo que prende o navio. Ele não vai virar, ele não vai afundar, ele não vai... Porque é lançado a âncora lá até o fundo. Então, lance a sua âncora a fundo, na verdade, para você ter firmeza. O que vai permanecer a gente é quando a gente lançar essa âncora com firmeza, na verdade. Então, a gente não vai balançar. Vai vir coisa aí, vai vir engano, vai vir tudo, mas a gente está, não, estou na verdade. Eu estou firmado na verdade, eu estou na espiritualidade. Então, você não balança. Tá, pessoal? Por isso que ele fala que a consciência precisa de uma âncora para preservar-se desse desconforto. Então, para se preservar de você cair no auto-engano, que é um desconforto para a consciência. Tá? Aí ele fala mais, assim nisso damos pequenos truques para deixar a realidade mais palatável. Ouvimos, vemos, interpretamos a partir de uma certa conveniência, restringimos nossos olhar para evitar o sofrimento. Então, é isso que o ego faz, tá? Ele sempre quer evitar o sofrimento, ele não quer ver a verdade. Então, ele está sempre levando você fugindo e levando você a interpretar a realidade que não é a verdade. Então você cria um mundo de ilusão, uma fantasia. Por isso que as pessoas gostam da Matrix aí, tá, pessoal? Porque é um mundo de ilusão, um mundo de fantasia. Tem pessoas que gostam de ficar na Matrix, sabia, pessoal? Ela diz, não, eu gosto aqui, eu não quero sair dessa ilusão, não. Tá? A gente tem que entender esse nível de consciência dessas pessoas, tá? Mas tem pessoas que gostam, tá? Porque ela não quer sair daquela ilusão, porque vai causar dor, porque a verdade veio para quebrar isso. E é por isso que a verdade não é boa. Por isso que algumas coisas que eu falo aqui, tem muito de vocês que ficaram irritados, que teve até gente que queria me pegar e me dar murro, tá, pessoal? O que é que eu fiz com ela, tá, pessoal? Eu não fiz nada com ela, ela quer me bater por causa das coisas que eu tenho introduzido na consciência. E ela já está acostumada ao engano lá dos líderes, né? As coisas, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não serve. Então, isso é como uma pancada. Mas ela está aqui, pessoal. Está aqui ouvindo meus vídeos. Ela vem porque a frequência, ela vê a frequência da verdade, ela sente, aquilo alimenta a alma dela, ela vem me ouvir. Mas tem coisa que eu falo que dói no ouvido da pessoa. Tá, pessoal? Dói no meu ouvido. Tá? Dói no meu ouvido também. Mas é assim, a gente tem que se firmar na verdade. Senão, a gente cai, entra nesse processo, porque ele diz que é
o engano da consciência é um processo, né, do auto-engano, tá? Então, você entra nesse processo. Aí ele fala, não compreendemos, no entanto, que o auto-engano tem efeito contraditório. Então, se você entra nesse processo, ele tem um efeito contraditório. Ele vai levar você a contrariedade, né? Aí ele fala, é um mecanismo de defesa que nos coloca em vulnerabilidade. Então, ele fala que é um mecanismo da sua consciência quando você está atrelado ao ego, à ilusão. Então, para não causar dor, para você não saber que aquilo que você está crendo é um engano, você cria esse mecanismo de defesa. Por isso que quando fala de uma crença da pessoa, fala das coisas que não está de acordo com a crença, ela reage, tá? Ou com ímpeto, ou então ela se desvia de você. Por quê? É um mecanismo de defesa da consciência que vai colocar você em vulnerabilidade, tá? Ele fala, afinal, as faces ignoradas da realidade tendem a aparecer em algum momento, geralmente quando estamos preparados para ela. Então, quando não estamos preparados. Então, pessoal, uma hora você vai ficar evitando, tá? Vai ficar indo, criando seu mundo de ilusão, entrando na Matrix aí no ego. Então, o que é que vai acontecer? Uma hora vai aparecer em algum momento, geralmente quando não estamos preparados para ela. Então, é quando você não está preparado. Por isso que vai acontecer coisa aí que muitos não estão preparados para despertar. Quando ele despertar, ai meu Deus, isso vai mexer com a estrutura dele. Por quê? Ele colocou toda a confiança, a crença em uma coisa. E depois ele vai ver que estava no engano. Nossa, pessoal. É muito ruim, mas você é bom tomar logo esses tapas aqui que eu tô dando, tá? Então, às vezes eu tô dando tapa para você acordar. Porque aconteceu uma coisa aí que vai mostrar para você, você vai ficar sem chão, tá? É menos quando você não está preparado. Oh, meu Deus, por que não me preparar? Mas vai ter que acordar. Um dia a sua consciência vai ter que acordar, sair dessa ilusão, pessoal. Tá? E você não ficar entrando nesse processo de auto-engano, que é a sua própria, o ego enganando a sua consciência. Esse é o processo do auto-engano. É o ego enganando, consequentemente, a sua consciência. Aí ele fala, quando for possível conter o auto-engano, faça sem hesitar. Então, quando for possível, não hesite. Contenha esse auto-engano, tá? Não permita que ele vá para a sua consciência. Cumpra seu compromisso. Então, cumpra seu compromisso de ficar na verdade. Ele fala, escute as emoções que te atravessam e perceba quando ela transforma seu pensamento em atitude. Preste atenção na palavra que diz. Então, preste atenção no seu pensamento, no que você está dizendo, no seu comportamento, tá? Na sua emoção. Preste atenção. Porque é isso, por isso que a espiritualidade é isso, é você trabalhar esses processos, analisar você, o que é que você está fazendo, o que é que você está falando, pessoal. Que emoção você está gerando. Isso que é espiritualidade, tá? Aí ele fala, busque harmonizar o que acredita com o que diz e com o que faz. A ampliação da consciência é parte desse exercício de atenção plena. Então, a ampliação da consciência, então, é o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente está estudando, está expandindo a nossa consciência, né? Faz parte do exercício para a gente entrar
numa atenção plena. Então, a atenção plena é o quê? É o que a Bíblia diz, a gente vigiar o que a gente está falando, a nossa emoção, o que a gente está fazendo. Então, a Bíblia ensina isso. Então, é a nossa consciência estar numa atenção. Não, o que é isso? O que é que eu estou fazendo? Não, isso não está de acordo com a espiritualidade. Não, então, é a gente estar assim, tá, pessoal? É, como alguns falam aí, se policiando, tá se policiando, policiando sua emoção, seu comportamento, tá? Então, você está policiando a sua consciência. Tá? Aí ele fala, nenhuma verdade, por mais dolorosa que seja, pode ser pior que a ilusão. Então, a verdade vai doer, tá, pessoal? Um pouquinho, tá? Por isso que dói aqui as coisas que eu falo para você, tá? Dói, tá? Dói em mim também, tá? Mas é isso, pessoal. Ou senão a gente vai ficar no engano. Se a gente não entra na verdade, se você se acostuma aí com os pastores passando engano para você, os grupos religiosos falam um pouco a verdade e depois mete engano em você. Você se acostumar com isso, sua consciência, você não vai se firmar na espiritualidade. Porque a espiritualidade é Cristo. É a verdade que é Cristo, tá? Se você não se apoia nessa verdade, tá fora. Você está fora da espiritualidade. Você está caindo numa alta ilusão. Você está criando algo para satisfazer o seu ego, o seu desejo. É o auto engano. É esse processo que as consciências. Isso acontece com a gente, pessoal, tá? Que vem para a espiritualidade, que você está num grupo evangélico, católico, espírita. Isso acontece com a gente, tá? É um processo da nossa consciência, porque a gente gosta de uma coisa do ego, tá? E aí a gente tenta justificar. Esse é o engano. Aí vai ser sua queda. Nossa, pessoal, quando eu percebi isso, tá, pessoal? Eu tive que muitas coisas, tá? A gente tem que ser sincero com a gente. Não, eu fiz isso não está de acordo com a espiritualidade. Vai, oh, Deus, me perdoe, espiritualidade, eu sei que isso não está de acordo, mas eu quero entrar na sua frequência, na maneira como você quer que eu faça aqui. Então, faça uma oração dessa para a espiritualidade lhe ajudar, tá? Aí ele fala, uma dentro desse processo de ilusão é bastante difícil de escapar. Né? Uma vez você dentro desse processo de ilusão, é bastante difícil de escapar dessa armadilha. Então, por isso que não deixe, pessoal, tá? Principalmente você que já despertou a consciência, não entre no auto-engano, tá? Enquanto você estava lá no auto-engano, na ilusão, tá tudo certo. Mas quando você despertou, não volte de novo ao engano, tá? As coisas do ego, isso aqui é tão... E aí você quer fazer aquilo, mas não está de acordo com a... E ainda você quer pegar coisa da espiritualidade, até a Bíblia, para justificar aquele... Então, você caiu numa armadilha muito grande, tá? A sua consciência mergulhou. Então, por isso que uma vez você estando dentro dessa ilusão, né, da sua consciência, é bastante difícil de escapar, mas pode escapar, tá? Dessa armadilha aí que a Matrix, o príncipe desse mundo armou para sua consciência, tá? Você pode sair? Pode, mas é bastante difícil, tá? Porque você vê, tem pessoas aqui assistindo o meu canal que eu falo uma coisa, ela vai tentar justificar isso, ela vai tentar. Então, isso é já a autodefesa trabalhando o auto-engano para você. Tá? Principalmente com a Bíblia. Eu falo uma coisa na Bíblia, ela não quer aceitar a verdade, ela começa a rebater. Então, você está nesse processo aí, tá? Se você está fazendo isso, você está nesse processo.
Mas a pessoa que abaixa a cabeça, não, é verdade, irmão, tal, eu preciso melhorar, eu tô no engano, eu preciso. Então, essa pessoa tá se firmando na espiritualidade dela, tá, pessoal? Não caia aí, tá, pessoal? Aí ele fala, o que nos resta é apenas vigiar contra essa visão seletiva. Então, o que resta para a gente é a gente vigiar aqueles que despertaram para não cair nessa visão aí, tá? Tem pessoas que passam agora, despertou, ele agora não quer crer mais em nada. Tudo ele duvida, então você vai cair nesse auto-engano. Porque você tem que crer. A gente tem que colocar, você vê ele falar que a consciência, ela tem que colocar a confiança, a crença em, mas tem que colocar na verdade. A verdade que é Cristo, é o centro da espiritualidade, tá? A gente tem que colocar em Deus. O nosso amor é amar Deus, amar a Cristo e amar o próximo. É isso que a gente tem que colocar. Mas a gente tem que colocar a nossa crença. Porque aqui a gente não vive sem crença. Aí você não coloca, na verdade, essa sua crença, essa sua força, o que é que acontece? Você coloca em outra coisa. Porque você precisa de uma força para continuar. Se você não coloca na verdade, vai colocar na mentira. E na mentira, no engano, você, quando descobrir, isso vai desmanchar você, tá, pessoal? Eu sinto muito, né? Aí ele fala, o outro poderá nos auxiliar bastante nesse processo. Então, a outra pessoa é o nosso espelho, pessoal. É por isso que eu fico olhando aqui os comentários, fico olhando as pessoas que estão aqui falando no meu canal, porque ela é meu espelho. Eu tenho que olhar para vocês. Tudo o que vocês escrevem, qual o sentimento quando você sente ouvir no meu vídeo. Eu tenho que olhar isso para vocês, pessoal. Porque vocês podem auxiliar para eu não entrar nesse processo de auto-engano. Porque, principalmente eu aqui, pessoal, que estou pregando, tá? Que estou ensinando a vocês. Eu posso cair nesse auto processo, eu começo a me achar. Agora eu sou eu sou psicólogo Samuel, psicanalista e espiritualista também. Agora eu falo para você. Então, eu posso entrar nesse auto-engano. É por isso que eu mantenho a minha, como é que se diz? A minha humildade, a minha simplicidade, olhando o que vocês falam também, tá? Para eu ir melhorando. Então, vocês são meu espelho. Eu vejo a frequência, como está chegando a vocês, como vocês reagem aí, falam, né? Fala no meu canal aí. Então, pelas essas ações eu vejo. Nossa, aí graças a Deus, ainda estou na espiritualidade. Eu não caí. Eu não caí no auto-engano ainda não, tá? Então, vocês é meu espelho para eu ver a frequência, para eu ir regulando a frequência. Você já viu aquele, você vem com a frequência forte, mas você vai regulando, ó. Aí chega numa frequência adequada em que as pessoas recebem essa frequência, tá? Então, o outro poderá auxiliar bastante nesse processo de auto-engano, tá? Ele nos lembrará sempre daquilo que estiver alguém da nossa capacidade de visão. Então, às vezes a gente não tem uma visão, a gente tá cego, é o nosso ponto cego, né? E aí a outra pessoa está enxergando. Por isso que as pessoas de fora enxergam melhor quem tá dentro. Então, eu estou aqui falando, ensinando para vocês, mas tem coisas aqui que tem outras pessoas que estão olhando que eu não estou olhando. É o ponto de vista. Então, quando ela escreve aí, eu posso analisar. Eu digo, nossa, interessante isso, tal. Então, eu tenho que estar aberto para isso. Se eu já começo a colocar tudo como verdade, isso eu estou caindo no auto-engano que a maioria de líderes, pessoas que estão em grupo religioso, estão caindo nessa situação.
eu sinto muito, tá, pessoal? Tem muitos caindo, tá? E isso aqui é para eu me cuidar também, tá? Você se cuidar também. Não, você vai ver que a espiritualidade vai lhe usar uma vez, aí você vai pensar, agora não caia nisso, tá? Fique mais humilde, mais simples. Você não é nada. Você só foi um instrumento ali da espiritualidade, tá? Tá, pessoal? Aí ele fala, lembrar que a nossa capacidade de visão. Olhe especialmente para o que te incomoda sobre si. Então, olhe principalmente aquilo que está incomodando você. Entende? Então, se eu falo aqui alguma coisa da espiritualidade que está incomodando você, você olhe para isso e diga, não, isso aí não, nosso irmão Samuel, nosso. Então, é aquilo que incomoda. Já teve vídeo aqui que eu gravei, pessoal? Eu falei coisa que incomodou aí as pessoas, mas quando eu fui assistir, me incomodou, tá? Então eu acho que ali não foi eu, tá? Ali foi o mentor aí, a espiritualidade ali me usou ali. Eu falei aquilo, tá? Que até serviu para mim também, né? Porque é isso que a Bíblia fala, a espada de dois gumes. Então, a espada que corta por dois lados. Então, corta pro meu lado aqui, tá? Que eu tô falando, e corta pro seu lado também. Então, é dois gumes. Por isso que ele diz que a palavra de Deus é uma espada pontiaguda de dois gumes, tá? Ela tem que cortar os dois lados. Pro lado do que tá falando e pro lado do que tá ouvindo. Não é fácil, né, pessoal? Aí, onde a gente parou, pessoal? Aí ele fala assim, assim podemos pensar que não sair desse engano, estamos encaminhando a vida, estamos encaminhando a nossa vida assim, sem dar sentido de eternidade. Então, você está caminhando a vida sem dar sentido à sua vida. Porque você encaminhar a sua vida para a eternidade é você se firmar na verdade, pessoal, que é Cristo, né? Aí ele fala, mas se não chegar para a verdade, estarei evitando cair no engano de viver por viver ou de permitir ser levado pela ilusão. Então, se eu não entro na verdade, não se chego à minha consciência, tá? Eu vou estar vivendo pelo engano, viver por viver. Vou permitindo sendo levado por engano. Me leve, então a Matrix está levando você. Ele fala de que as coisas acontecem por acontecer. Então, as coisas acontecem por... Aconteceu assim. Não, pessoal. Nada acontece por acaso. Sempre tem uma frequência ali que foi gerada ali, tá? Nada é por acaso. Então, tudo existe por detrás ali, um engano, uma frequência que você está. Tá, pessoal? O que é que ele fala mais? Isso tem a ver com o que sinto e com o que penso. Por isso, pensar me dá confiança e eu consigo controlar a imaginação, evitando desvaneio e incerteza. Então, isso vai passar pelo nosso pensar, pessoal. O que é que a gente está pensando? Se você está pensando bobagem, não vai trazer confiança para você. Mas aquilo que você está pensando está trazendo confiança, isso é a verdade. E conseguir controlar a imaginação. Então você consegue controlar, você não vai cair nesse desvaneio e incerteza, nessa ilusão. Você vai se firmar na verdade. Quem? Quem que vai se firmar? A sua consciência, pessoal. Tá? Ela vai se firmar aí na verdade. O que mais, pessoal? Ele fala, por isso não podemos ter dificuldade de amar, porque o amor é uma vibração e uma frequência da verdade. Então,
Por isso que a Bíblia fala lá, Deus é amor. Então, quando a gente está vibrando nesse amor, a gente está na verdade. E esse engano que está na matriz aqui não vai penetrar na nossa consciência. A gente tem que vibrar nesse amor, tá, pessoal? Principalmente o amor de Deus, tá? Amar o próximo, não enganar o próximo, não mentir para o próximo, tá? Por mais que você, vou ter vantagem, não faça isso, tá? Quando esses líderes religiosos estão fazendo, tá enganando a pessoa para tirar dinheiro da pessoa, ele está enganando a ele próprio, pessoal. É a consciência dele, ele caindo nessa ilusão. Quando ele vê que não vai levar nada, quando ele vê que deixou e foi parar no umbral, ele apareceu lá, o espírito dele, a coisa. Aí ele vai ver, nossa, eu caí no engano. Tá? Ô Senhor, deixa eu voltar. Não, a sua chance era aqui, pessoal. Mas você não deu perceber. Você até teve gente que estava falando, olha, isso não está de acordo com a verdade, tá? Mas você não quis ouvir, porque você estava na autodefesa, tá? Então, aproveite, pessoal, tá? Não caia nesse engano. Fale a verdade, não engane ninguém, tá? Consiga aquilo para você se manter nessa realidade, mas não tirando de ninguém, não enganando ninguém, tá? É por isso que aqui eu faço isso, tá? Meu Pix está aí, ó, tá? Irmão Samuel, eu nunca vi você fazendo aí campanha, pedir dinheiro, curso. Não faço. Você não quer dinheiro não, meu Samuel, para você progredir aí no trabalho? Eu quero. Mas o que eu não quero fazer, como os outros fazem com você. Começa a mentir, enganar você, tá? Eles estão caindo no engano e estão levando você para o engano. Então, isso aqui, eu não quero isso aqui no meu canal, tá? Você quer contribuir, pessoal? Você sentiu aí, nossa, eu vou contribuir com o irmão Samuel no canal dele. Tá aí meu Pix aí, ó. Eu coloco o meu Pix aí embaixo. Mas eu tô pedindo alguma coisa, eu fico fazendo campanha aqui para pedir alguma coisa a você, eu começo a chorar, porque tem até uns aí que usa a técnica, né? Senhor, eu sei que você vai trazer a prosperidade para a minha vida. A gente está na dificuldade, pessoal. Olha aqui, eu podia fazer isso, tá? Podia fazer agora. A minha mãe, oh meu Deus, a minha mãe tá lá internada. Tá? Para que fazer isso, pessoal? Para enganar você, para você dar algum estocado aí, algum dinheiro? Não, pessoal, eu não vou fazer nunca isso, tá? Espiritualidade é coisa séria, tá? Não é esse engano aí que passaram aí para vocês, dizendo que a espiritualidade é coisa séria, tá? Não vou fazer isso. Tenho dificuldade? Minha mãe aí foi se internar, tenho dificuldade, como toda outra qualquer. Mas eu vou chegar aqui querer enganar você, usar coisas, palavras de Deus, coisas para fazer com que você contribua? Não. Quando você sentir no coração, estiver preparado, você quiser contribuir, você contribui, tá? E a espiritualidade vai lhe retribuir o dobro, tá? Não sou eu que vou dar, porque eu não tenho, tá, pessoal? Tenho dificuldade para me manter aqui, até manter aqui o canal, as coisas, tenho dificuldade, eu não tenho. Então, se você deu aí, eu nem vi que você depositou aí no meu Pix, eu nem vi, mas a espiritualidade viu e vai retribuir para você, tá? Não vou fazer esse engano, tá, pessoal? Porque eu vou estar caindo nesse laço, nessa armadilha, o laço do passarinheiro. E muitos caíram, muitos líderes, pessoal, até que começaram bem na espiritualidade, até que começaram bem, fazendo um trabalho, sabe, com a frequência boa, mas depois cair. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala,
Cadê onde foi que eu parei, pessoal? Ele fala, traz confiança, por isso temos, por isso não podemos ter dificuldade de amar, porque o amor é uma vibração e frequência da verdade, o que nos torna um ser mais sensível. Então, a gente vai se tornar uma consciência mais sensível, amar o próximo, sabe? Ter compaixão pelo próximo. E é isso que Deus quer, pessoal. É isso que a espiritualidade quer, que você entre nessa frequência. Aí, esse engano da consciência não pega você. Esse auto-engano não engana você. Você não. Eu posso estar aqui na dificuldade, tá, pessoal? Mas eu nunca vou fazer aqui negócio de campanha, curso, vender curso para você para tirar um dinheiro seu. Eu nunca vou mentir. Dizer que a espiritualidade vai fazer isso na sua vida. Tem muitos falando aí. Venha aqui para a minha emissão. A espiritualidade vai mudar a sua vida. Vai fazer. Venha que vai acontecer. Não faça isso engano, pessoal. Você não sabe. Você tem que a espiritualidade sabe com o que vai fazer com cada uma da vida, tá, pessoal? Então, não caiam nesse engano, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Nós, seres humanos, em geral, confiamos no saber do demais, até o momento em que somos enganados. Aí passamos a desconfiar de tudo e de todos. Há no ser humano uma propensão ao engano. Então, porque, pessoal, a gente está atrelado ao ego, tá? E isso acontece com o espiritualista, tá? Quando ele desperta, ele percebeu que foi enganado, ele cria uma revolta. Não é para criar uma revolta, tá, pessoal? Foi o processo que você entrou, tá tudo certo. Agora você despertou. Agora comece a fazer diferente. Agora comece a entrar na frequência boa da verdade, falar a verdade, não mentir, tá? Tá tudo certo. Ah, mas os outros continuam aí, mano. Deixa eles vão chegar o momento dele. O momento dele que a escama vai cair, né? Vai cair a escama o véu, né? Vai cair e ele vai perceber a verdade. Agora, se ele está preparado, aí vai depender deles, tá? Como é que ele vai se ajeitar com essa verdade que vai estar exposta para ele, tá? Aí depende dele, mas todo mundo vai despertar, pessoal, tá? Uma hora ou outra você desperta por bem ou por mal, tá? Aí ele fala, todo ser humano é propenso ao engano. Então, todo ser humano, por quê? A gente tá aqui, né, pessoal? No ego, no escuro, né? Tem espírito que sabe aí de muitas coisas que a gente não sabe. Então, a gente tá tentando nos conectar com a espiritualidade evoluída para nos guiar nessa realidade. É isso que a gente tá tentando fazer. É que ele nos guie pela verdade. E o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu fale? Então, a gente está buscando isso, tá, pessoal? Como é que se diz? A nossa consciência está buscando isso, tá, pessoal? Para a gente se firmar na verdade. Então, qual é a minha pergunta lá que eu coloquei? E como sair desse processo de auto-engano da consciência? Como é que a gente faz para sair disso? É a gente se achegando à verdade. Se você não for sincero com você não ser honesto com você, não ter sinceridade com você cai nesse auto-engano. Então, para você sair, você tá na ilusão, tá no engano. Irmão Samuel, como é que eu faço para sair desse engano aí? Você se chegando para a verdade. A espiritualidade, quando você vai... A espiritualidade vai falando ao seu coração. Você viu que ele disse que a gente tem que analisar a emoção,
o coração e analisar nossas palavras. Porque a espiritualidade vai mostrando para você o que é verdade. E você não tem que pegar, fazer aquela verdade e querer, como é que se diz, desvirtuar aquela verdade, tá? Você querer colocar aqui o seu desejo do seu ego como você quer. Porque senão você caiu na armadilha do príncipe desse mundo. Tá? Então, mesmo que doa na gente, não, mas não, eu estou errado, não. Eu tenho que me firmar na verdade, não é no engano, não, tá? É na verdade, tá? A gente tem que sempre ter essa consciência, tá, pessoal? Aí ele fala, pessoal, por isso precisamos nos aprofundar em nós mesmos. Então, ele fala que a gente tem que se aprofundar onde? Em nós mesmos, pessoal. É em nós mesmos que a gente tem que se aprofundar. Não, na verdade, quando a gente começa a entrar na ilusão, aí querer defender um grupo, querer defender... você está caindo na ilusão, tá? Você está caindo nesse auto-engano na sua consciência. Não, só aqui é a verdade. Aqui na minha igreja é verdade, irmão Samuel. Aqui, sabe, querer defender um líder, querer defender um grupo. Você não tem que defender ninguém, pessoal. Simplesmente a sua consciência tem que estar na verdade que é Cristo. Tá? E você não tem que defender o evangelho nem nada, tá? O evangelho por si só, ele tem a verdade, ele tem a autodefesa dele, tá? Agora, se você está apoiado nesse evangelho, nessa verdade, você tem que ficar nessa verdade, tá, pessoal? Entende? Pessoal, eu vou parar aqui porque já começou aí a tesoada, né? Aí no próximo bloco a gente vai continuar a segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.